Aconteceu a prova do anjo e que prova legal, gente. Era um quiz, ali apareciam alguns vídeos e os brothers tinham que descobrir algumas coisas sobre o vídeo. Tipo assim, um exemplo, o cara tava batendo embaixadinha e aí nós pensávamos que iriam perguntar quantas embaixadinhas ele bateu, mas não, perguntavam coisas mais simples. Quantas palmas ele bateu durante as embaixadinhas. E aí eram somente uma ou duas palmas. E aí eram perguntas assim que você tinha que estar bem atento. Simplesmente o Arthur foi o campeão dessa prova. Ele enfrentou uma final contra o Paulo André. Os dois estavam muito bem. Os dois estavam com a memória muito apurada. Os dois acertaram as duas primeiras perguntas, até que na terceira pergunta o Arthur acertou e o PA errou. Assim o Arthur se tornou o novo ou velho anjo, porque ele já era anjo e agora é anjo de novo. Sabe pra quem o Arthur deu monstro? E também temos uma situação aqui em que o próprio anjo irritou a TV Globo. Não se esqueça antes de tudo de clicar no gostei, se inscrever e ativar todas as notificações para não perder nenhum próximo vídeo aqui do canal. Bom pessoal, depois de ter vencido a prova do anjo, é claro que o Arthur comemorou demais porque vai ver sua família novamente. Vai poder dar imunidade pra alguém, né? Vamos ver quem ele vai imunizar dessa vez. E aí, ele teve que dar o monstro. Foram dois monstros. O primeiro que o Arthur escolheu foi o Eli. Depois disso, o Vini pediu. O próximo pode dar pra mim. Tipo, que coisa, velho. O Vini pediu o monstro. Quem que faz isso? Ficou bem claro que o Vini quer ficar onde o Eli está. Se o Eli tá fazendo uma coisa, se o Eli tá cagando, o Vini quer tá cheirando. É isso, velho. É basicamente isso. Bom, agora vamos ver a cena em que o Arthur Aguiar irritou a TV Globo. Por quê? Ele estava conversando, trocando uma ideia, um papo legal com o Pedro Scooby e o Paulo André. E ele estava contando um pouco sobre a sua história, desde quando ele fez a novela Rebeldes na Record. Ele contou que na época fez diversos testes e passou para aquela novela em específico para fazer o papel de Diego. Aí ele estava contando sobre toda a sua história e ele contou sobre um detalhe de contrato. Vale frisar que é proibido falar de outras emissoras ou outras marcas durante o Big Brother Brasil, a não ser que sejam marcas que patrocinem o programa. E o Arthur foi lá contando sobre sua história e ele disse o seguinte, que tinha um contrato com a Record, mas que queria fazer uma novela na Globo, porque havia sido convidado. A novela era Sangue Bom, de 2013. E aí, como ele ainda tinha contrato com a Record, ele fez um acordo com a Record para fazer mais uma novela na Record, que seria a Dona Xepa, para depois ser liberado e ir para a Globo. Então ele fechou um contrato com a Globo ainda estando na Record. E ele citou, claro, os detalhes. A Record comprou os direitos e fez o remake da novela Dona Xepa. Foi uma novela excelente para mim, uma das melhores que eu já fiz, porque eu fui indicado para vários prêmios de melhor ator. E assim, a novela em específico que ele estava citando, a Dona Xepa, era uma novela que já foi da Globo, mas que a Record conseguiu os direitos. E ele foi ator e mandou super bem nessa novela. Enquanto o Arthur estava contando sobre sua história e citando emissoras, ele elogiou muito a Record. Disse que muitos atores se prendem na Globo, em fazer trabalhos somente na Globo e não dão valor à Record, porque a Record faz uns trabalhos excelentes, né? Uns trabalhos muito bem feitos e que às vezes é bom pro ator fazer também trabalhos na Record e não só na Globo. Neste momento, aí a Globo soltou uma atenção. Pé! E aí essa atenção, claro que foi pro Arthur e ele percebeu, mas ele continuou falando sobre o assunto. Se tomar outra atenção, eu paro. Mano, ele não parou mesmo assim, continuou falando. Como o Arthur estava falando de uma emissora rival, e se a Globo desse outra atenção, iria parecer assim, a Globo tá com ego inflado. Aí o que eles fizeram foi o seguinte, não deram mais atenção pro Arthur, simplesmente cortaram aquela cena do pay-per-view, bloquearam o Arthur. Velho, cortaram ele mesmo, tipo, quem tava assistindo o pay-per-view, mesmo mudando de câmera, não conseguia ver a continuação daquele assunto, porque a Globo decidiu excluir. Então, assim, se a Globo cortou do pay-per-view e não mostra na edição, é algo basicamente que nós não conseguimos ver. E eu acho isso extremamente errado. A Globo não poderia cortar imagens, gente, do pay-per-view. O pay-per-view deveria ser mais articulado, assim, sabe? Eu acho que o pay-per-view, nós deveríamos ter mais acessos às câmeras. Não deveria haver essa possibilidade da Globo conseguir cortar algo da gente, porque aí abre espaço para nós pensarmos que pode haver alguma manipulação.
E de vez em quando tem, como teve agora, uma manipulação de câmeras para que não mostrasse o Arthur falando da Record, só porque é uma emissora rival. Essa cena, inclusive, tá lá no meu Instagram, @marcavelaoficial, e eu acho uma baita burrice da Globo, porque se o Arthur estava falando da Record e eles cortaram, deram atenção, eles só dão mais ênfase àquele assunto e fazem esses vídeos viralizar na internet. Então assim, o Arthur falando bem da Record, se a Globo nem ligasse, não fizesse nada, iria ficar por aquilo mesmo. Só que a Globo vai lá e repreende o Arthur por estar falando daquilo. Aí é óbvio que fica uma propaganda negativa para a Globo e uma propaganda positiva para a Record. Comentem aí se vocês concordam com a minha opinião. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, se mantenham inscritos com o sininho ativado, até a próxima e tchau!